Afinal, para que estudar arte? Eu sou Cristina Ascar, eu sou mestra e doutoranda em História da Arte pela Unifesp e eu já me perguntei para que serve a História da Arte. Quando eu me pergunto para que pode servir o meu trabalho com a História da Arte e o trabalho de outros historiadores e historiadoras da arte, o primeiro que me vem à mente é que apreciar a arte é um direito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural e de fruir as artes, ou seja, desfrutar das artes. Isso é algo que a gente esquece. Ter acesso à história da arte, ter acesso à arte é importante para as pessoas e às vezes a gente acha que ter acesso significa simplesmente que os museus sejam baratos ou sejam gratuitos ou que a TV possa transmitir programas que a gente possa assistir sem pagar. Tudo bem, isso é verdade, mas não é só isso que significa ter acesso à arte. Acesso à arte é poder entender o que os artistas de outras épocas disseram com suas obras e que mensagem ou interpretação eu posso ter disso que eu estou vendo, lendo, escutando. Um exemplo. Se a gente pensasse que ter acesso à literatura árabe é folhear um livro escrito em árabe ou escutar um áudio em que uma pessoa lê um texto em árabe e a gente não consegue entender porque a gente não sabe árabe, então isso seria um acesso parcial, um acesso que não nos serve totalmente porque a gente não entende a mensagem. Então essa situação não é acessibilidade à literatura árabe. O mesmo acontece com a arte visual. A gente acredita que a arte é compreensível para todo mundo. Não é certo. A gente acredita que de uma forma natural, espontânea, todo mundo compreende a maioria das obras de arte que vê. E isso também não é verdade. A gente pode identificar épocas, artistas, a gente pode identificar quase que intuitivamente o que está sendo transmitido numa obra. Isso é acreditar que a gente realmente está entendendo tudo quando na verdade não estamos. Estudar arte te ensina a pensar de forma crítica, você aprende a decifrar símbolos, reconhecer padrões, entender a composição de tudo que você está vendo. Nós perdemos a conexão com a forma como pensavam pessoas de uma época determinada, um determinado artista, com respeito ao que pensamos na nossa época. E isso é complicado. Aqui entra a história da arte, porque não é só sobre beleza ou algo que a gente possa considerar belo, é sobre o mundo. É poder recompor esse laço, voltar a se conectar a uma época em que as obras de arte foram feitas com respeito à época atual. Também é repensar sobre a nossa forma de apreciar a arte, porque nós temos a ideia de que para entender Machado de Assis basta ler Machado de Assis, ou para entender as obras da Tarsila do Amaral basta observar as obras dela, e não é bem assim. É preciso ir um pouco mais fundo, é preciso estudar, entender a época em que estas obras, sejam escritas ou visuais, foram feitas. Como é que esse artista, essa artista, escritor, escritora viveu a sua época e a partir disso começar a se conectar com a obra. Então, o que eu tento fazer é pegar essa parte que me corresponde em se tratando de história da arte ou literatura, porque eu também dei aula de literatura por muitos anos, a minha parte é levar isso para as pessoas da maneira mais direta possível, com erros, acertos que eu posso cometer, porque eu sou um ser humano, posso me equivocar, e a história é algo vivo, né? O que nós pesquisamos é algo vivo, então de repente eu posso vir aqui um dia e falar: ah, lembra daquele vídeo, daquela artista e tal? Então, gente, descobriram isso, isso, isso. E não é nada daquilo que eu falei antes. Mas, acima de tudo, o que eu quero é da maneira mais natural que todos possam entender uma época, uma artista e sua obra. E entender também o que faz um historiador ou uma historiadora da arte em benefício de todo mundo. A gente precisa sair também dessa bolha, fazer com que a história da arte chegue a todos os lugares e que ela possa ser compreendida, porque quando estudamos questões artísticas ou questões patrimoniais, a gente valoriza muito mais o que a gente tem ao redor depois de compreender melhor os aspectos da história da arte. Quando
valorizamos as coisas é quando aprendemos a protegê-las, porque a gente cria uma espécie de senso comum na sociedade para que algo seja protegido e para dizer, olha, isso aqui é importante, né? Vamos cuidar. Mas para entender que isso é importante, a gente tem que valorizar. E para valorizar alguma coisa, é preciso conhecer e entender. Veja, estudar história da arte gera empatia, emoção, porque quando você conhece a arte de outra cultura, de outra religião, de outras crenças, a gente admira, aprecia e respeita essas outras crenças e culturas. No panorama atual, onde a gente vê que existem diferentes ideologias, diferentes religiões e que tudo isso parece estar condenado a nunca se entender, se a gente conseguir entender o que as pessoas muito diferentes de nós criam artisticamente, estamos um pouco mais perto de entender essas pessoas. Se você aprecia, e veja, apreciar aqui não é gostar de um determinado tipo de arte ou de uma obra, isso fica para outro vídeo. Se você aprecia a arte de um determinado país, você vai estar muito mais próxima de compreender a idiosincrasia desse país, como é a cultura desse país. Então, é verdade dizer que quando a gente estuda história da arte ou história, você passa a respeitar mais as pessoas. Então, para finalizar, hoje, ao meu ver, qual é o problema? Que talvez a gente precise, e aqui eu falo como estudante e como professor ao mesmo tempo, a gente precisa primeiro acreditar na arte, na história, na sua importância, e depois a gente tem que estar consciente de que para poder comunicar às pessoas o que é, no caso, história da arte, a gente tem que falar como as pessoas falam. Não como falam os nossos colegas na universidade, porque ninguém vai nos entender. Então, a democratização da arte, da história da arte, é o meu objetivo também. Que a arte não seja vista como um luxo, mas como uma ferramenta. Que ela se torne uma ferramenta para que possamos ser observadores mais atentos, nos torne pensadores críticos e cidadãos mais informados. Que a gente deixe só de olhar e possamos ver as coisas para poder entendê-las. Deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo se você achar que alguém pode se interessar por ele e fiquem atentos, porque vamos ter mais relatos de arte e de mulheres artistas também. Obrigada, até a próxima.